Romanos 8, 31 a 39. Leiamos juntos. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, diante da Tua palavra nós estamos para pedir que Teu Espírito venha nos iluminar a verdade, que venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que sejamos, Senhor, aperfeiçoados e transformados pelo Senhor através desta palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos na introdução do nosso sermão, cujo tema é amor vencedor. Pode colocar na tela, por favor? Amor vencedor. Você pode falar comigo? Amor vencedor. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Amor vencedor. Nós estamos aqui para falar de um amor que vence todas as barreiras e todas as adversidades. E a gente chegou a uma das passagens, irmãos, mais profundas e gloriosas da Escritura. Romanos 8, de 31 a 39. Esse aqui é o clímax do capítulo e praticamente a parte final, ainda tem algumas coisas, mas a parte final de toda a teologia de Paulo, porque a partir do capítulo 9 até o 11, ele vai falar um pouco de Israel, de como é Israel em relação ao Novo Testamento, mas a maior parte da teologia, principalmente sobre a salvação, ele conclui aqui. E antes da gente mergulhar nesse texto, a gente precisa entender, lembrar um pouco do que a gente estava falando, desde antes, do início do capítulo. O início do capítulo, ele começa com aquela afirmação categórica, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a gente aprende ao longo do capítulo sobre o Espírito Santo que habita em nós e nos conduz a uma vida de obediência e de vitória sobre o pecado. E a gente também, na parte já caminhando para esse final, a gente chega no momento em que Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós, porque a gente é fraco, tem fraqueza, ele nos ajuda na nossa fraqueza, nos ajuda a orar, a gente não sabe como orar, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso que a gente vê nesse texto aqui, tá? E aí quando a gente chega agora nessa parte final, que a gente declarou aqui, a gente vem de um comentário de Paulo falando que o sofrimento que a gente passa aqui na terra não se compara com a glória que nos será revelada. Então Paulo está dizendo assim, sofrimento há, luta há, mas a glória é infinitamente maior. E aí ele vem falar sobre o amor de Deus que nos sustenta diante das adversidades. Nós vamos para o primeiro ponto do nosso sermão, que diz: quem será contra nós? Vê aí o primeiro ponto. Quem será contra nós?
E esse momento em que Paulo faz essa declaração, ele está dizendo, fazendo algumas perguntas, para que nós mesmos sejamos capazes, percebendo a verdade de Deus, aquilo que a gente conhece da Escritura, e ele também na argumentação dele, para que a gente possa responder estas perguntas. Primeiro, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta, ela é uma pergunta que já temos a resposta na própria pergunta, que ela dá uma condição clara: se Deus é por nós. Agora a pergunta é: quando Deus é por nós? Você sabe me dizer quando é que Deus é por você? Quando é que Deus é por mim? Por nós? Deus é por nós quando nós estamos no centro da vontade dEle. Deus é por nós quando nós não estamos mais na condição de inimigos de Deus, e agora nós somos amigos, filhos da família dele. Deus é por nós quando nós fomos justificados pela graça, por meio da fé. Quando você teve um encontro com Jesus, e se você não teve, se alguém aqui não teve um encontro com Jesus, eu quero dizer uma coisa para você. Não vou falar o que o pessoal fala aí fora para tentar te trazer para dentro da igreja, te convencer, não. Vou falar só uma coisa: se você não entregou sua vida para Jesus, Deus não é por você. Deus está irado com você, com qualquer pessoa estava irado com todos nós, porque já estivemos nessa condição de pecadores que não foram redimidos. Deus está irado, e Deus, quando está irado, não é por aquela pessoa, mas ao mesmo tempo que Ele está irado, Ele ama o mundo. Nós sabemos disso. Ele ama o mundo ao ponto de entregar um meio pelo qual essa pessoa pecadora se torna agora amiga de Deus, e não está mais debaixo da ira de Deus, e agora está debaixo do amor dele, do cuidado dele, da salvação que ele proporcionou através de Jesus. Então, se você não teve esse encontro com Jesus, Deus ainda está irado, e Deus não é por você. Mas quem teve o encontro com Jesus, você pode declarar o que Paulo declarou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Quem crê nisso? Amém. E o próximo ponto que nós vamos falar é: quem nos acusará? Então, vou pedir para colocar na tela o versículo, tem como? O versículo, lá, 33, está no finalzinho da tela lá. Vamos ler junto? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E a segunda pergunta: quem nos acusará? Quem fará acusação? E tem gente que usa esse versículo vamos dizer assim, com motivações equivocadas. Às vezes a pessoa está passando por uma acusação na vida de alguém, está acusando ela, alguma fofoca, alguém falando dela, ou às vezes até mesmo uma acusação jurídica, alguém está falando dela, dizendo que ela fez isso, fez aquilo, aquilo outro, e ela pega esse texto e lê: quem fará? Eu sou escolhido de Deus, quem fará acusação? Paulo não está falando desse tipo de acusação. Paulo está falando da acusação que quem faz é o acusador, o Satanás. O acusador, ele faz a acusação diante de Deus, vai dizer assim: ó, essas pessoas aí são pecadoras, se eu estou condenado, elas também estão. O diabo quer carregar todos os pecadores junto com ele para punição, para onde ele vai. O argumento satânico é esse. E aqui Paulo está dizendo assim: quem pode acusar? Aqueles que Deus escolheu. Se é Deus quem o justifica. Esse é o ponto. Então a justificação em Cristo Jesus é para justamente a gente poder ficar tranquilo. Não tem problema mais com acusação. Eu peco, eu me arrependo, eu continuo. Eu tenho perdão em Jesus e continuo buscando a obediência. E mesmo que você esteja num momento assim: hoje eu não tive tempo de pedir perdão a Deus. Você pode pedir agora aí, né? Não tem a ver com se você teve tempo de pedir, se você não teve tempo de pedir perdão. Tem a ver com o que Jesus fez na cruz. Na cruz. E se você creu já na tua vida, entregou sua vida para Jesus, ou se você quiser crer agora, por causa da cruz, por causa do que Jesus fez, o que você crê agora, você tem a justificação. E não há acusação contra a sua vida. Amém? Então você não precisa temer que o seu destino seja um destino de condenação. Você não precisa olhar para as lutas dessa vida, que são sofridas, são difíceis, e achar que a nossa vida vai se resumir apenas a sofrimento. Não. Se Deus
é por nós, quem será contra nós? A gente passa por isso aqui. Paulo estava falando do que antes, quando a gente conversou nas semanas anteriores, o próprio Rafael, né, falou do sofrimento. O sofrimento dessa hora era presente, não se compara com a glória que será revelada. Então, claro, não precisamos temer. É difícil, é duro. Você pode falar para Deus: Deus, tá sofrido, está doendo, está incomodando. Você pode falar, deve falar. Agora, você não precisa se desesperar, porque dói, incomoda, mas Ele é por nós. E ninguém pode ser contra Ele. E se Ele é por nós e ninguém pode ser contra Ele, também ninguém pode fazer acusação contra aqueles que foram escolhidos. Aqueles que não têm mais apontados para si a condenação. A condenação não está mais apontada para mim e para você, que entregamos a nossa vida para Jesus. A condenação, ela está apontada para quem não entregou sua vida para Jesus, para quem Deus não justificou. Mas Deus nos justifica e ninguém pode acusar. Se você quer se livrar do verdadeiro perigo, que não são as adversidades, porque Deus é por nós, então entregue sua vida para Jesus, porque você vai transcender as coisas dessa vida e vai vencer não só os sofrimentos dessa vida, mas vai vencer as acusações de Satanás, a acusação espiritual de condenação. O cristão, aquele que foi escolhido por Deus, aquele que foi achado pelo Senhor, resgatado pelo Senhor, esse não tem mais acusação, porque Deus o justifica. Nós já conversamos e falamos de 3 perguntas. Primeira pergunta, para lembrar, né? Quem será contra nós? Segunda pergunta, quem nos acusará? E quem nos condenará? Essa é a terceira pergunta. Falamos aqui que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O versículo 34 diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Essa pergunta deixa clara que se não há quem nos acuse, também não há quem nos condene. Se somos livres da acusação, somos livres da condenação. E isso porque Jesus, diz o texto, morreu por nós e que ressuscitou. E por Ele ter ressuscitado, Ele suportou, Ele demonstrou e suportou que a condenação que era para ser lançada sobre nós, foi lançada sobre Ele, e Ele a recebeu e sofreu tudo que tinha que sofrer com esta condenação, de forma humana e também de forma espiritual. E depois que Ele suportou, Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscita, Ele diz assim, em Mateus 28, 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, debaixo da terra. Portanto, vão e façam discípulos. Quando Jesus diz que recebeu a autoridade, Ele está dizendo assim: eu recebi a punição sem ter pecado, suportei a punição e ressuscitei, e agora eu tenho autoridade. A autoridade que Ele já tinha como Deus, agora Ele tem autoridade como homem, e Ele pode nos representar, e Ele pode então nos enviar. E nós que fomos escolhidos e agora enviados para ser como Ele nesse mundo, nós podemos celebrar, porque não há nenhuma condenação. E essa canção que nós cantamos é uma canção que foi extraída desse texto, e ela nos ensina, junto com esse texto, que a gente pode passar por momentos de dúvida, de incerteza, momentos de dificuldade. Tudo isso a gente já viu aqui, que Deus, Ele é por nós, não há quem nos acuse, e também não há de fato condenação. Estamos libertos. O que é uma pessoa sem condenação? É uma pessoa que não vai passar pela punição, ela vai passar pela parte agradável da existência e da vida. No caso, o que nos é prometido é a glória de Deus, é a presença dEle.
a começar aqui na terra e no dia final, em que Ele voltará, e o nosso corpo de morte que Paulo fala, nós vamos ser livres desse corpo de morte, e estaremos com o Senhor, na presença dEle, celebrando o livramento da condenação, através desse grande amor, por este grande amor que nos alcançou. E por isso Paulo, então, ele vem nesse quarto ponto aqui, coloca por favor na tela, o quarto ponto, e faz a quarta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai fazer acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai nos condenar, se nós fomos libertos, livres da condenação? Se Jesus morreu e sofreu a condenação. E vem a última pergunta do nosso sermão: quem nos separará do amor de Cristo? E eu quero ler com vocês. Esse trecho é um pouquinho maior, eu quero ler com vocês, mais uma vez. Mas eu vou ler devagarzinho. Eu vou ler primeiro o versículo 35, que Paulo vai falar no versículo 35 sobre as dificuldades da vida. Será que as dificuldades da vida podem nos separar do amor de Deus? Ele faz a pergunta e apresenta os motivos que muitos de nós usamos para dizer assim: poxa, está difícil, eu não consigo, não tenho conseguido. Então, a primeira dificuldade que ele apresenta daqui da vida, ele vai colocar aqui, ó: quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação. O que seria a tribulação? A tribulação, essa expressão, ela vem da agricultura, da plantação de trigo, em que aquele solo e o trigo que está ali, aquilo ali tem que ser tribulado, vamos dizer assim, tem que ser mexido, ao ponto de se separar o que interessa, que é o fruto ali, que é o trigo, que é o cereal, que é útil, né, para mantimento, e separar da palha. Então, a tribulação que tem da parte de Deus, esse propósito de separar quem é de Deus e quem não é, quem é trigo, que tem fruto mesmo, quem tem vida de Deus ali, e quem é palha e vai ser jogado fora. Mas ele pergunta, Paulo: será que a tribulação nos separa do amor de Deus? E são perguntas que já há resposta, mas ele vai concluir com uma resposta final. Será que a tribulação nos separa de Deus? Nós temos visto ao longo da vida e também da escritura que não. Será a angústia? Aí ele diz aqui, a gente pesquisando entende que a angústia seriam aflições emocionais profundas, uma dor emocional terrível, interna. Será que a angústia? E muitas vezes o crente, ele é abalado, né? ele é sufocado pelos sofrimentos, ao ponto de estar angustiado, com a sua alma angustiada. Será que a angústia nos separa de Deus? Pode ser dolorido, pode ser sofrido, pode ser terrível, mas não nos separa. O Senhor está conosco. Será que a perseguição? Cantamos ano passado sobre a igreja perseguida, pregamos sobre isso, fizemos uma conferência sobre isso, né? Perseguidos, mas não abandonados. Será que a perseguição, a hostilidade contra aquele que é de Deus, aquele que serve a Jesus, será que a hostilidade pode nos separar do amor de Deus? Será que você, quando se mantém fiel a Jesus, e o mundo se levanta contra você porque não gosta de Jesus, parece que é contra você, mas é contra Jesus? Será que quando nos levantamos contra manifestações equivocadas, terríveis, como aquelas das aberturas das Olimpíadas e outras semelhantes que nós vemos na sociedade, até no dia a dia, na escola, faculdade, trabalho, quando nos levantamos contra, nos opomos a essas coisas, será que a hostilidade recebida, provocada, conquistada, quando nós nos posicionamos e dizemos: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus? Será que quando essa hostilidade, essa perseguição chega, isso nos separa do amor de Deus? Pode doer, incomodar, porque muitos morreram por causa dessa hostilidade, muitos foram assassinados porque defenderam a verdade, defenderam o evangelho de Jesus Cristo. Será que a perseguição nos afasta do amor de Deus? Será que a perseguição é prova de que Deus não nos ama? Claro que não. Jesus disse que seríamos perseguidos,
e diz que quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, e difamados e caluniados, celebrem, comemorem, porque grande é o seu galardão, grande é a sua recompensa. Será fome ou alguma privação, diz aqui o outro texto, né? A outra parte, fome ou nudez. Será que alguma privação, pessoas que passam fome, pessoas que estão em situação de não ter o que vestir, será que quando alguém não tem comida, quando alguém não tem uma roupa adequada para vestir, será que essa pessoa, quando está nesta condição, ela está afastada? Será que isso, quando ocorre na vida de alguém, por mais temporariamente que seja, será que isso afasta essa pessoa de Deus, do amor de Deus? Paulo está perguntando. Será que o perigo da vida, a violência, a espada que nos corta a alma e às vezes nos corta o corpo, será que toda a violência que tem no nosso país, por exemplo, será que esse tipo de coisa nos afasta do amor de Deus? Mataram muitos cristãos, muitas espadas cortaram muitos cristãos, e o que vemos é que o evangelho só cresceu. Os cristãos só cresceram ao ponto de você hoje, 2000 anos depois de Jesus, estar aqui ouvindo o evangelho. Então eu posso dizer para você, e pode ter certeza, que nem a espada pode nos separar do amor de Deus. As dificuldades da vida humana, material, não podem. Mas Paulo não para por aí. No verso 36, ele vai falar do sofrimento do povo de Deus. Ele vai dizer assim: como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Quando ele fala isso, ele está lembrando do Salmo 44, 22. Ele está citando o sofrimento descrito no Salmo e a perseguição. O sofrimento sempre faz parte da vida do povo de Deus. O povo do Velho Testamento sofria por amor a Deus, e nós, aqui que somos do contexto do Novo Testamento, a continuidade da história do Evangelho, nós também temos que entender que o sofrimento destinado para nós que somos povo de Deus faz parte, e isso não nos separa do amor de Deus, isso nos purifica, isso vai nos depurando para continuarmos fiéis ao Senhor. E Paulo no verso 37 vai dizer: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele faz uma declaração, ele diz assim: as dificuldades da vida e a perseguição ao povo de Deus, tudo isso, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Apesar das dificuldades, nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou, por causa desse amor que é vencedor. Esse amor que é vencedor nos torna vencedores, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí, o verso 38 e 39, para terminar nossa explicação aqui do sermão, ele vai apresentar uma garantia absoluta, não apenas o sofrimento na vida terrena, mas também toda a oposição espiritual que possa haver. Nós somos mais do que vencedores, e por isso nós não seremos, nada pode nos separar desse amor que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Aí vem o verso 38 e 39, pois estou convencido. Quer dizer, se ele fala que está convencido, aqui não há dúvida. Apesar de tudo à sua volta parecer oposição e até prejuízo, ele está com o olhar espiritual dizendo: não tem prejuízo. Eu estou ainda conectado ao amor de Deus, o amor de Deus me sustenta e me mantém aqui. Estou convencido de que nem morte, nem vida. Aí ele vai mais profundamente. O cristão nem com a morte ele é derrotado, nem com a morte ele está afastado do amor de Deus, nem a vida, as coisas da vida, nem seres celestiais como anjos, nem demônios, seres malignos, nenhum ser espiritual, seja ele bom ou ruim, pode também nos separar do amor de Deus. Ele vai além, ele vai falar do momento atual,
do futuro, nem o momento atual que vivemos, nem o que tem para vir ainda no futuro. Eu não sei o que é, mas eu não tenho dúvida. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 minutos, daqui a 10 anos, daqui a um dia, daqui a uma semana. A gente amanhã quer fazer o nosso evento, né? Na festa da primavera, pode ser que chova, eu não sei. Se chover, a gente vai avisar. Se não chover, eu não sei, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente sabe de uma coisa: seja no futuro ou no presente, nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é uma poesia. Isso não é apenas uma declaração teológica poderosa, mas isso é uma declaração com beleza, com estética poética, porque o nosso Deus é belo, e o amor de Deus é vencedor, e a vitória de Jesus é bela, é linda, é a vitória daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é maravilhoso, que é Deus. Veja, e aí ele diz: nem quaisquer poderes que possa existir e tentar se opor ao amor de Deus, seja daqui da terra, seja de qualquer lugar, do reino espiritual, que possa existir algum poder, nem sabemos, mas provavelmente não conhecemos como funciona, mas ele está dizendo assim: nem poderes, sejam eles quais forem, o poder do Estado. Aqui, por exemplo, nós temos o Estado brasileiro, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado no contexto do município. Nem o poder do Estado, enquanto nós somos cidadãos, tem poder para nos separar do amor de Deus. Nem poderes espirituais, nenhum poder. E ele vai mais além: não importa onde estivermos. Eu me lembro, quando ele cita aqui o 39, eu me lembro do Salmo 139, que vai falar que o Senhor está conosco em todo lugar. Se eu estiver no abismo, o Senhor está. Se eu estiver no lugar mais alto, o Senhor está. Olha que interessante, no verso 39 Paulo fala assim: nem altura, nem profundidade. Onde você estiver, no alto monte, ou numa posição até alta da vida, seja lá o que for, ou no abismo, num lugar bem profundo, como no fundo do mar, ou no abismo de um sofrimento da sua vida que seja, não importa, altura ou profundidade, o Senhor estará conosco. E por isso nada pode nos separar do amor de Deus. E ele diz, ainda completa, para não ter dúvida: nem qualquer outra coisa que você e eu possamos imaginar, ou que exista, que a gente não conhece, qualquer outra coisa na criação, se todas as coisas foram criadas por Deus, todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, por mais poderosas que elas pareçam ser. Portanto, nada, nenhuma coisa na criação, outra qualquer que não foi mencionada aqui por Paulo, é isso que ele está dizendo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, você não precisa temer, você precisa confiar e tomar posse desse amor. Terminando o nosso sermão, o que a gente aprende com o que a gente conversou aqui, com o que a gente viu aqui? Essas 4 perguntas que foram feitas por Paulo: quem será contra nós? Quem nos acusará? Quem nos condenará? E quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém e nada que possa existir, nada. Então podemos aprender 3 lições. Primeiro, com este texto, com esta declaração e com tudo que já aprendemos da Escritura, aqueles que já são mais amadurecidos, já estudaram mais da Bíblia, aqueles que ainda não são tão amadurecidos, mas que ouviu essa mensagem aqui, não há argumento, a não ser que temos a certeza da salvação. Temos certeza da salvação. Essa passagem nos ensina que a nossa salvação está garantida, não porque você é bonzinho e legal, não porque você fez alguma coisa que agradou e atraiu a Deus, não, pelo seu mérito, pelo meu mérito, mas pela obra de Deus, de um amor que é vencedor, um amor que nos alcança, um amor que nos resgata. Então você pode, como eu posso ter certeza da salvação? A gente já aprendeu nesses capítulos aqui, por exemplo, o próprio capítulo 8, que o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E podemos olhar para todas essas coisas que Paulo falou, que são adversidades, e que são adversidades, sejam materiais, sejam espirituais, e dizer, com certeza nada disso pode nos separar do amor de Deus. Não tenha medo, jovem, adolescente, não tenha medo se você está num momento difícil, se você está num momento que não está muito obediente.
A palavra de Deus manda a deixar o pecado, se arrepender, porque nada pode te separar do amor de Deus. O diabo tenta dizer assim: não se arrepende não se resolve com Deus não, você vai fazer de novo depois. A palavra de Deus não diz isso, que você não deve se acertar com Deus, porque você vai fazer de novo. A palavra de Deus diz para a gente não abusar. Paulo vai falar no capítulo 6, não abuse da graça de Deus, não faça essa graça ser banalizada. Com outras palavras ele diz isso: diante desta graça podemos pecar? Ele pergunta, né, Paulo? E ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Agora, não aceite nenhuma influência de Satanás, nenhuma mentira usada na boca de alguém ou do próprio diabo, dizendo para você que não adianta, você vai cair de novo. Se você cair de novo, você tem um mediador, Jesus Cristo. Confesse o seu pecado, porque nada pode te separar do amor de Deus. Amém? Tenha certeza da sua salvação. Amém, irmãos? Acorda! E o segundo ponto: a gente tem confiança no meio das tribulações. Seja qual for a luta que você passar daqui para frente, ou estiver passando hoje, o desafio que você estiver passando, tenha certeza, por causa desta salvação que te alcançou, que nenhuma dessas coisas pode te derrotar. Paulo, ele não esconde, ele não vai esconder que os cristãos enfrentam lutas e tribulações. Nós tivemos uma tribulação terrível agora para dividir com o nosso vice-diretor, né? Com a família dele, o Rafael, que inclusive terminou pregando dizendo, aquele texto: o sofrimento da era presente não se compara com a glória futura. E ele, os irmãos sabem, ele teve dificuldade com relação à sua quarta filha, Aurora, que nasceu, mas nasceu com uma má formação congênita, e que culminou a 6 dias de vida, e no 6º dia ela veio a falecer. Estivemos com a família, vocês sabem disso, estivemos compartilhando no grupo. Mas é nessas horas que precisamos demonstrar para nós mesmos e para testemunhar para os outros de que nós confiamos no Senhor. Eu estive no velório também, alguns aqui irmãos também estiveram, e a coisa mais linda é o testemunho do crente no meio do sofrimento. Se tem uma coisa que não tem como questionar, é o testemunho de um crente de verdade, que tem o Espírito Santo no meio do sofrimento. Não posso reproduzir, mas quem esteve lá pode acompanhar o testemunho que Kate e Rafael, no meio de uma dor profunda, ainda assim foram usados por Deus para dar uma palavra ao final, com o bebezinho já sendo preparado para descer à sepultura. Eles tiveram ali a oportunidade que Deus deu, numa situação tão terrível, de dar e prestar um serviço ao Senhor com um testemunho inquestionável, um testemunho de que o próprio Rafael reproduziu, de que nada se compara, nem esse sofrimento que ele estava passando, que a família dele estava passando, nada se compara à glória que virá. O que a Kate pôde dizer ali, que é triste, complicado, né? Você já imagina algumas coisas com aquele filho que vai chegar e não vão acontecer mais, porque o filho não está mais lá. E ela disse assim: já estou com saudade das coisas que não aconteceram, mas a nossa confiança é no Senhor. O Senhor nos sustenta. É sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando sobre como incrementar uma programação mais legal na juventude, como fazer um negócio legal, porque os nossos cultos isso, os nossos cultos aquilo, as nossas programações isso, as nossas programações aquilo, e aí a gente escuta dentro da igreja gente que não gosta, gente que gosta, líder que também gosta, líder que não gosta, não os nossos outros que nem vem para ajudar, mas vem para reclamar, pessoas que se levantam, fazem reuniões, querem tirar o pastor, colocar o pastor, bota de novo, tira o pastor, não sabe o que querem, e no final das contas, o Senhor nos permite passar por tribulações para dizer: quem é de Deus aí? Vamos mostrar quem é de Deus agora. Passamos pela pandemia, alguns ficaram para trás. Quando as portas das igrejas se abriram novamente, essas pessoas não voltaram, até hoje. Mas estão por aí, nos mercados, nos bancos, na vida. Mas não voltaram para as igrejas, porque é isso que Deus faz.
Deus não permite tribulações na minha e na tua vida para te destruir, não, mas Ele permite tribulações para quem é de Deus, para dizer assim: você é de Deus, você é meu, você então vai perseverar, e por perseverar vai testemunhar, e dessa forma o seu testemunho será verdadeiro, será inquestionável, e o mundo não vai poder dizer, pelo contrário, vai ter que concordar com você. Por isso, querido, tenha confiança no meio da tribulação. A tribulação que chega para mim e para você, que somos de Deus, não é para te punir e condenar, mas é para te aperfeiçoar e te dar a oportunidade de testemunhar. Portanto, vamos assumir uma posição de maturidade, e vamos olhar para o sofrimento sempre com tranquilidade, dentro do possível. Primeiro, dizendo o que é normal em qualquer sofrimento: Senhor, ai, está doendo, me ajuda. Se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nesse mesmo capítulo, Paulo vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem não é você ficar feliz e a gente ficar feliz. O bem é sermos como Jesus e podemos testemunhar igual Jesus testemunhou. O que vimos de Rafael e Kate foi essa oportunidade, que todas as coisas cooperam para o bem, e ali eles puderam ser como Jesus, e que sejamos também como Jesus em meio às tribulações. Tenhamos confiança no Senhor, nada pode nos separar do amor de Deus. E o terceiro aprendizado, ter certeza da salvação, ter confiança no meio das tribulações. Terceiro aprendizado, temos um dever de viver em consonância com esse amor, em obediência e santidade. Embora a nossa salvação ela esteja garantida, e nós já falamos sobre isso, sobre certeza da salvação aqui, desde o início, e nesse primeiro ponto da lição aí, do aprendizado, mas nesse terceiro ponto, mesmo que a nossa salvação esteja garantida, ela está garantida, mas a nossa obediência está também designada. Você foi designado, em outras palavras, você foi também no texto de Efésios, Paulo vai dizer, você foi predestinado. Você foi também predestinado em Romanos está lá escrito, predestinado para ser como Jesus, para ser santo e irrepreensível, para ser obediente, e obediente até a morte, e se preciso for, morte de cruz. A maioria de nós não vai precisar morrer em cruz, e não vai ser nem mártir, mas a gente está ruim, que qualquer negocinho difícil a gente já não vem nem na igreja. A palavra do Senhor aqui para nós é confiança no meio da tribulação e obediência e santidade. Que você possa dizer não para o pecado e continuar apegado ao Senhor. Se cair, tem perdão, tem um consolador, tem um mediador, Jesus. Agora, aquele que está de pé, cuide para que não caia e seja obediente, vigilante em santidade. Amanhã, na festa da primavera, vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre a sexualidade e os perigos do ataque que a nossa sexualidade tem sofrido, a sexualidade humana, a sexualidade que Deus aprova dentro do casamento entre homem e mulher. Essa sexualidade tem sofrido um ataque específico com relação à pornografia e o vício que também isso gera em algumas pessoas. Nós vamos falar sobre isso amanhã, mas hoje o alerta para nós, que serve para amanhã também, é santidade, busca e esforço humano para a santidade, sabendo que o Espírito Santo produz em você a capacidade de ser santo. E para concluir o nosso sermão, é lembrar que a nossa salvação é garantida porque não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Ele nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e vai nos glorificar no último dia. É isso que a gente viu nesse capítulo ao longo das semanas. Nada, vimos aqui Paulo falando, nada, absolutamente nada, vai nos separar do amor de Deus, e cantamos sobre isso. Um amor que é vencedor, um amor que está em Cristo, o nosso Senhor. E por isso então a nossa esperança não é apenas uma esperança, quem sabe aconteça, não, é uma certeza, é uma esperança que também é segurança, que a gente possa então viver
à luz dessa certeza. Nunca ande com medo, com dúvida, o que vai ser? Preciso casar, preciso resolver a minha vida, carreira, não tem emprego, não tem dinheiro. Meu querido, isso é tudo importante dentro de um aspecto que Deus apresenta ali, que Jesus ensina como algo da vida. Mas mais importante do que tudo isso, é você ser fiel a Jesus, ser fiel ao Senhor. Buscar isso em primeiro lugar, e as outras coisas são acrescentadas. Enquanto você ficar correndo atrás dessas coisas, você não vai compreender e não vai conseguir passar pela tribulação sem sofrer os danos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Significa que você precisa estar apegado ao que interessa. O amor de Deus não está interessado em nos dar bens materiais como se fossem principais. O amor de Deus já nos deu o que precisamos como essencial e principal: Jesus Cristo, a salvação, a justificação pela fé, por meio da graça, pela graça por meio da fé. Portanto, essa nossa esperança é também uma segurança, e que a gente não possa viver assim, com essa certeza, confiando plenamente no Senhor, mesmo nas tribulações, que a gente possa viver todos os dias, mesmo nos nossos altos e baixos da vida, mas que a gente possa viver para a glória de Deus. E um recado para você que me ouve pela internet, pelo vídeo ou aqui presente: você que não é crente, que não entregou sua vida para Jesus. Se você não entregou sua vida para Jesus, diante dessa palavra, só posso dizer uma coisa para você: hoje é o dia, esse é o momento. Faça essa entrega daí onde você está. Fala para ele assim: eu me entrego hoje. Eu não sei como é que faz, mas eu só sei que eu não tenho jeito na vida a não ser por causa do teu amor. Eu me entrego, eu creio, eu confio, eu quero aprender mais. E nos procure ao final. Pode me procurar também pela internet, pelo zap, pelo que você preferir. Mas faça a sua entrega ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Eu não sei orar. Fala: Deus, não sei orar, mas eu quero me entregar, porque eu não tenho outra coisa melhor. Fala desse jeito, que é o que está na tua vida, é isso. E eu estou aprendendo que o Senhor é o melhor. O mundo vai oferecer muitas coisas tentando parecer coisas certas, que te dão certeza, mas não são certas e não dão certeza, só trazem dúvidas e incertezas. A certeza está no amor de Deus. Abrace o amor de Deus. Em Cristo há perdão para a sua vida, há uma vida de amor, uma vida eterna, porque o amor de Deus jamais acaba e nada pode separar você do amor de Deus. Não deixe que nada te impeça, meu querido, de se entregar a Ele. Faça isso hoje. Hoje é o dia da sua salvação. E uma palavra para nós cristãos que estamos ouvindo aqui e também aqueles que ouvem pelo vídeo. Para você que é cristão, talvez você esteja lutando contra o pecado. Falamos já que vamos falar amanhã sobre um pecado específico na área da sexualidade. Não apenas esse, você pode estar passando por outros. Por dificuldades, não apenas pecado, mas por dificuldades da vida. Todas essas tribulações e lutas que Paulo mencionou, talvez alguma delas acontece com você. Lembre-se, você é mais do que vencedor. Os cristãos são mais do que vencedor por aquele que nos amou. O amor que é vencedor, Jesus Cristo. Não pode ficar olhando para a luta. Lembra de Pedro. Pedro queria andar sobre as águas com Jesus, ali naquela história que Jesus estava andando no mar. E eles estavam num barco, estava uma tempestade, eles estavam com medo, Jesus aparece, eles pensam que é um fantasma, e Jesus fala: sou eu. Quando Jesus fala: sou eu, Pedro fala assim: se és tu, manda que eu vá até aí. E Jesus vem, e ele foi. Quando ele foi olhando para Jesus. Ele não olhou para o mar, não olhou para nada. E enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas e viveu o milagre. Meu querido, no meio da tribulação, olhe para Jesus. E se preciso for, você vai andar sobre águas e não vai afundar. Mas se você fizer como Pedro, que logo depois que estava andando sobre as águas, resolveu olhar para o vento, que soprava muito forte no mar. E não é qualquer coisa não. Quem já viu um vendaval no mar, é terrível. É terrível, não tem como você não olhar. Ele olhou, e quando ele olhou, ele temeu, diz a Escritura, foi dominado pelo medo e afundou. E quem foi que levantou ele? Jesus levantou. Meu querido, se em determinado momento você olhar para o vento, para a luta, para a tempestade da sua vida, e você afundar, saiba que você não vai conseguir voltar não, mas Jesus te tira dali, te levanta de novo. Ele te levanta, e ele, em
entenda isso. Jesus levantou Pedro e não tirou ele da tempestade, tirou ele daquilo que o estava prejudicando e sufocando. Nem sempre Deus vai nos livrar totalmente da tribulação, mas vai nos livrar do mal que está acontecendo. Por isso que ele orou em João 17: eu não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mesmo nesse mundo que é mal, nós somos livres e somos libertos a cada dia. Passamos por livramentos do mal, porque o Senhor nos sustenta. Naquele dia que você não conseguir olhar para Jesus, Jesus vai te tirar, vai te levantar, porque a salvação é dele, o livramento é dele, não é teu. Mas naquilo que você puder fazer e estiver confiado a você, olhe para Jesus e não olhe para as adversidades. Se você olhar para as lutas, você vai afundar. Cristão, crente, irmão, juventude da PIB de Campo Grande, olhe para Jesus. Jesus nos amou com um amor vencedor. Não olhe para nenhum lugar. As pessoas vão te chamar, as adversidades vão tentar chamar a tua atenção para que você não olhe para Jesus. Não escute, não olhe, não desvie o seu olhar, não desvie a sua mente e seu coração. Olhe para Jesus, aponte para Jesus, siga em direção a Jesus, que tem amor por você, um amor que nada e ninguém pode separar, um amor que ninguém poderá derrotar. Portanto, é um amor que vence todas as lutas e batalhas e adversidades. E que o Senhor possa nos abençoar como cristãos a viver desta forma, olhando para Jesus, confiando no amor vencedor. E que você, que não é cristão, possa ainda hoje entregar sua vida para Jesus. Que Ele nos abençoe.